Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História da Igreja. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. No final desta aula, eu te convido a dar o seu like ou dislike e compartilhar esta aula que certamente irá ajudar a muitas pessoas. Nós estamos refletindo sobre um novo tempo para o cristianismo. Entender que a religião cristã, ela nasce dentro de uma religiosidade judaica e é estigmatizada, e justamente essa não aceitação desta religião, desta nova religião, pelo menos iria ser configurada uma nova religião em séculos depois, ela vai sim, de fato, se consolidando, crescendo, ganhando em si novos adeptos, novos homens e mulheres que iriam defender a sua fé e passará a ser uma religião oficial. Já tivemos a nossa primeira reflexão sobre esta temática e agora nós teremos a nossa segunda. Então, assista esse vídeo até o final e seja muito, mas muito bem-vindo a este nosso diálogo. Inicio mostrando para vocês uma das mais belas estruturas arquitetônicas no mundo, quando pensamos, né, em uma estrutura cristã, em uma igreja cristã. É bem verdade que também tem a de Santa Sofia, em Istambul, mas falar do cristianismo na Europa é lembrar de certo, olhando para Paris, a Catedral de Notre-Dame, a Catedral de Nossa Senhora. Ela tem um estilo gótico e foi construída no decorrer de décadas, de séculos. Ela inicia esse grande empreendimento de construção no ano de 1163 e vai até 1345, aonde enfim ela é inaugurada. É bem verdade que neste século, infelizmente, ela sofre um incêndio terrível, né? E este incêndio foi em 15 de abril de 2019. Infelizmente, uma parte dela que atualmente ela não está disponível ao público, ela está sendo restaurada, mas certamente em breve estará com as portas abertas para a cristandade, como também a todos aqueles que amam ver uma arquitetura tão esplendorosa, tão excelente, que remonta já à Baixa Idade Média. Vejam que são imagens que de fato impactam todos aqueles amantes pela história, pela erudição e também, não é, sobre esta história que é tão importante para o Ocidente. Trago para vocês ainda um detalhe, inclusive da própria igreja de Notre Dame, que se chamam esses gárgulas também desaguadores. Ora, saliente das calhas de telhados que se destinam a escoar água pluviais na certa distância da parede, que especialmente na Idade Média eram ornadas com figuras monstruosas, humanas ou animalescas, comumente presentes na arquitetura gótica. Lembramos que a cultura gótica é justamente uma incorporação de aspectos culturais dos bárbaros a essa forma arquitetônica romana. Trago também para vocês um exemplo de gárgulas e quimeras. E o interessante, e que eu trago justamente essa informação, é que acredita-se que os gárgulas, melhor dizendo, eram colocados nas catedrais medievais para indicar que o demônio nunca dormia, exigindo assim a vigilância contínua das pessoas, mesmo nos locais sagrados, nos locais sacros. Uma quimera ou uma figura grotesca é um tipo de escultura similar que não funciona como desaguadores e serve apenas para funções artísticas e ornamentais. Elas também são popularmente conhecidas como gárgulas. Então é visível você encontrar estas figuras, não é? Colocadas nessas grandes catedrais, né, medievais. Falar sobre o quarto século, como falamos e estamos refletindo nestas aulas, é lembrar da importância de Constantino.
Constantino ele foi considerado, e ele é considerado como um grande defensor do cristianismo. Eusébio de Cesareia faz inclusive esta apologia, esta defesa para com ele. Falar e lembrar do Concílio de Nicéia é justamente apontar para o primeiro concílio. Haja vista, algo semelhante já tinha ocorrido no livro de Atos, que foi um concílio ali que tinha uma outra temática e por isso que não entra, não é, no compêndio, na relação de concílios, a não ser este, conhecido como o primeiro concílio, que inclusive foi convocado pelo próprio imperador. O imperador ele financiou, ele trouxe bispos de toda a grande expansão do território romano. O primeiro concílio de Nicéia, não é? No ano de 325 depois de Cristo, organizou o concílio nos moldes do Senado romano e presidiu. Contudo, não voltou oficialmente. O que foi tratado nesse concílio? É bem verdade que não teríamos como refletir minuciosamente sobre todos os pontos abordados e abarcados, mas irei pontuar, né, o que julgo relevante para você. Acredito que a posteriori, caso você assim o queira, coloca aqui, né, a sua demanda, a sua solicitação, que certamente irei gravar uma aula especificamente sobre essa dúvida. Haja vista, eu já tenho feito isso com as demandas que a mim são, né, transmitidas. Ora, foi falado sobre a divindade de Cristo. E o que eu posso resumir, né, é justamente o que você está vendo. Cria-se, desde o princípio do cristianismo, da divindade de Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido. Contudo, todavia, não se tinha expressado teologicamente. Não havia uma sistematização. Note que com o advento das perseguições, e as perseguições também veio de dentro da igreja, né, ligado justamente ao que era proibido, à heresia, né, foi necessário que esta igreja que estava se consolidando, se confirmando, e quando eu falo igreja em si, a eclésia, é justamente aqueles que foram chamados para fora, com este objetivo de agregar em uma única atmosfera da fé, eles precisavam sim sistematizar, colocar uma regra, colocar um dogma. E aí foi sendo, não reconhecido por meio do voto e sistematizado. Dentre grandes sistematizadores, nós podemos falar, inclusive, em Agostinho de Hipona, que iremos falar um pouco nas próximas aulas sobre a sua teologia. Em um segundo momento, eu chamo-lhe a atenção a controvérsia ariana, ou seja, através de Ario, que foi filho de um presbítero de Alexandria, na Líbia. Ele traz algumas concepções, algumas reflexões que estava distanciando e era visto e foi visto pela igreja cristã, né, como herético. É bem verdade que posteriormente alguns imperadores até chegaram muito mais próximos do arianismo e certamente o arianismo ele foi muito divulgado em seu tempo. Dentre as conjecturas, falava sobre que o Logos, aí a expressão Logos, estamos falando na questão da essência da palavra, haja vista que também em seu entendimento pode ser conhecido como a razão, o raciocínio. Quando lembramos da filosofia, há justamente uma transformação que é seguida justamente de uma conceituação do mitos até o conhecimento científico, a racionalidade, né, do Logos. Então, dizia que a palavra, o Cristo, o Logos e o Pai não eram da mesma essência. Isto aí, né, trouxe acaloradas discussões, que o Filho era uma criação do Pai, ou seja, existia um tempo em que Jesus Cristo ainda, né, não estava presente. Esta trindade, que inclusive é uma referência criada, né, por Tertuliano, ainda não tinha sido muito bem especificada. Mas vamos entender um pouco mais sobre esses fundamentos da dogmática cristã? Olha, a controvérsia ariana
né, sobre a relação entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, não apenas em sua forma encarnada como Jesus, mas também em sua forma anterior à criação do mundo. Foi celebrado e também, digamos, tema de discussão nesse primeiro concílio, justamente a data da celebração da Páscoa. E vários assuntos de disciplina da igreja que resultaram em 20 cânones, que eu trago aqui apenas 4 pilares, dentre eles a primeira, a estrutura organizacional da igreja. Notem que a referência, né, do estabelecimento do cânon, o estabelecimento, né, também dos bispos centralizando para si uma liderança forte, e essa liderança forte no cristianismo, quando olhamos para a Igreja Católica Apostólica Romana, ainda é muito presente através dessa tradição tão forte que une esta estrutura da Igreja cristã, né, católica romana. Segundo, padrões de dignidade e adequação de comportamento e antecedentes para o clero. Terceiro, estabelecimento de normas para arrependimento e penitência pública. Posteriormente, essas expressões, a penitência, o arrependimento, será explorado pelos líderes da igreja, que inclusive muitos, para fazer suas peregrinações e penitências, percorriam, né, territórios imensos, saindo de todas as porções ou rincões da Europa até chegar em Jerusalém, o cálice de Tonteá, como fala, né, David Hunt, mas que com uma forma de purgar, né, para que através daquele procedimento ele pudesse de fato ter os seus pecados perdoados. É bem verdade que posteriormente nascerá as indulgências, e eu convido você, falando de indulgência, né, estudar um pouco sobre as nossas aulas que já estão lá em História Geral, né? Acessa aqui este link, aonde estará falando sobre a reforma religiosa do século XVI. Haja vista, estaremos entrando de uma forma mais profunda e pontual com os aspectos teológicos nessas nossas aulas de História da Igreja. Por fim, falo sobre a readmissão à igreja de hereges e cismáticos, incluindo questões sobre quando a reordenação e o rebatismo seriam necessários. Note que nós já falamos em aulas passadas sobre o batismo, mas trazer à tona, não é, a readmissão à igreja dos hereges, eu estou justamente falando daqueles que, por causa das perseguições físicas, eles tiveram que apostatar, eles tiveram que renunciar. Lembre-se que o termo apóstata, né, ou testemunha, era justamente aqueles que negavam a fé e recebiam o libelo, recebiam perdão. E aí, depois que aquele homem, aquele cristão, aquela mulher, depois reconhece que não deveria ter apostatado, iria trazer de fato, né, um grande problema que trouxe, e aí foi necessário trazer essa reflexão para saber se iria readmiti-lo ou não readmiti-lo. Trago para vocês algumas imagens, e dentre essas imagens iremos refletir inclusive com um áudio de uma amiga minha que irá falar especificamente sobre alguns detalhes de algumas imagens que você estará assistindo. Lógico que aqui é no campo da tradição, onde você percebe este concílio que foi convocado por Constantino, né, o Grande, e que privilegia, de certo, não é, a cristandade em todo o seu vasto Império Romano. Eu iniciei essa aula mostrando grandes igrejas para mostrar que agora a igreja era uma igreja defendida pelo império, pelo imperador, era a igreja do imperador. E quando este imperador ele abraça o cristianismo, mesmo sabendo que posteriormente com Teodósio haverá de fato a oficialização, né, ele vai arrebanhar todos aqueles súditos que compõem o seu império. Trago para vocês agora algumas imagens um tanto quanto desconcertantes, que são justamente os captéis. Os captéis que trazem figuras diversas, da mesma forma que os gárgulas e as quimeras mostravam que existia a presença do demônio, do mal, até mesmo nos locais sagrados. Estão difundidos, inclusive, em alguns filmes da nossa contemporaneidade,
nós podemos ver em um momento da Baixa Idade Média um tema que era muito se falado, que era sobre as bruxas, sobre a Inquisição, sobre esse mal encarnado nas mulheres, que às vezes eram deleites que eram servidos, sejam através dos incumbos ou sucumbos. Você quer saber mais sobre essa temática? Então acessa aqui Inquisição e em breve eu estarei colocando uma nova playlist apenas para falarmos sobre esta temática, que inclusive foi uma proposta de defesa de mestrado, do meu mestrado, e que também anteriormente nasce um livro que é justamente Mulheres Marcadas pela Inquisição, que você deve estar vendo ele aparecendo aqui. Ora, da mesma forma eu trago para você, né, outro capitel, nesse caso, não diferentemente da anterior, né, Invisalign, fazendo agora um link da Europa para a América, no caso em Salvador, nós estamos aqui vendo uma igreja do século XVIII, a Basílica do Santuário Senhor do Bonfim. Por que eu faço esse link? Para mostrar que o esplendor da grande religião, ela vai acessar outros continentes, acessando o continente americano, vindo com nas caravelas no processo das expansões marítimas, ela vai trazer uma nova proposta que irá ganhar de certo da própria reforma que estava acontecendo na Europa, que era justamente mostrar esse esplendor da igreja cristã nas terras, né, da colônia que se tornará futuramente, né, emancipada. Muito bem. Aqui eu trago para você uma da mesma feita, né? Notem que essas expressões artísticas do cristianismo têm uma conotação pedagoga, uma pedagogia, o ensino do cristianismo a todos aqueles, inclusive muitos que não tinham a condição de saber ler ou escrever. Agora, uma igreja barroco de Santo Antônio de Salvador, também do século XVIII, né? E eu quero lhe chamar a atenção no quanto ela é bela, em madeira. O que você está vendo aí é tudo em madeira, né? E eu vou trazer algumas aproximações, e nestas aproximações eu irei, né, trazer para você uma fala de uma colega minha. Então notem aqui duas imagens belíssimas. Quando eu estive nessa igreja, realmente, quando vocês estiverem passeando, estiverem fazendo algum turismo, né, e acessarem algumas igrejas, alguns templos, né, procurem os detalhes, observem os detalhes. Isso é a porta do sacrário. A porta do sacrário, o sacrário para o, o católico, faz parte do dogma, ele tem que ostentar essa cor dourada, porque ele vai guardar o corpo de Deus, né? Ele vai guardar a hóstia sagrada. Na porta, você vai ver uma alusão a duas instituições poderosas no Brasil barroco, que esse dourado, esse poder, essa força que o dourado tem, essa grandiosidade do barroco, é porque o barroco é um movimento pós-reforma protestante e é um aspecto artístico da contra-reforma, ou seja, através da arte, a Igreja Católica procura impressionar de duas maneiras, com a opulência, né? É o Deus Todo-Poderoso, é o rico, é o dono de tudo, do ouro, da prata, e também é aquele que está acima de todos. Portanto, é o inalcançável, né? É o que está acima, é o que tudo vê, é o que tudo observa, é o onisciente, o onipresente. O símbolo que você vê aí, você vê um cordeiro com a bandeira de Agnus Dei, vê-lo em cima de um livro
em cima das nuvens e você vê um triângulo com um olho, que é um símbolo da maçonaria que esteve bastante presente na Igreja Católica no período do século XVIII até o século XIX, com as questões do bispo de Olinda, né? Aquelas questões históricas e políticas que a gente já sabe. Mas a maçonaria esteve muito presente. A maçonaria está muito presente no Brasil colonial, dentro da própria Igreja Católica. Então, você vai ver um símbolo maçom, que é o símbolo do arquiteto, o grande arquiteto, que é Deus, e embaixo você vai ver uma cena do Apocalipse, que é o cordeiro que vai abrir os 7 selos. Você está vendo aí o livro, o cordeiro em cima do livro, os 7 selos embaixo, e uma bandeirola que diz Agnus Dei, né? Que é o Cordeiro de Deus. A Igreja Católica, ela vai, sobretudo a Igreja do Barroco, porque depois vem o maneirista, mas o movimento maneirista dentro do Barroco, ela vai trazer elementos decorativos. Mas o maneirismo é um bocado diferente, porque ela é menos simbólico, mas ela é mais decorativa. O barroco não. O barroco é aquele movimento mesmo que vai imprimir o temor a Deus. Então, o olho de Deus, alguns chamam o olho de Horus e tudo, muitos símbolos utilizados. E aí você sabe disso melhor do que eu. Eles vão buscar ali no paganismo os símbolos que vão introduzir, vão misturar e vão, na verdade, eles vão criar toda uma mitologia do imaginário através da imagética. Então, o que estão achando? Trago ainda mais algumas imagens do convento de São Francisco, em Salvador. Igreja belíssima, onde nós podemos perceber, né, quase 1 tonelada de ouro. Beleza, esplendor, opulência. Uma igreja que se oficializa em Roma e pode ser vista esse brilho todo, inclusive, talvez, próximo de você, dentre os estados em que você esteja morando, aqui no Brasil ou fora do Brasil. Espero que tenha gostado dessa aula. Dê o seu like ou dislike. Não esquece de se inscrever no nosso canal e até a próxima.